Oi, gente, tudo bem? Aqui é Marcel França, psicólogo clínico. Ajudo você a ter uma vida mais saudável através do autoconhecimento. E vamos trazer mais um pouco de autoconhecimento para vocês. Por que que a gente precisa estudar isso, né? E além de por que a gente precisa estudar, como começa a questão da formação da nossa personalidade? Onde ela começa? E por que que depois de uma certa idade, depois de que a gente começa a sofrer e passar por alguns problemas na nossa vida, a gente busca o autoconhecimento, tá? Para isso eu vou trazer um pouquinho da teoria do Enneagrama. O Enneagrama, que é esse conhecimento super antigo, que fala sobre psicologia, fala sobre virtudes, fala sobre matemática, sobre processos de energia e explica algumas coisas que acontecem inclusive no nosso universo. A parte que eu vou trazer aqui é a parte que fala sobre personalidades. Na visão do Enneagrama, a coisa acontece mais ou menos assim. Quando a gente nasce, um momento antes da gente nascer, nós temos uma essência. Algo que é muito puro, que é muito importante, algo que seria sagrado e divino, que nos é dado, mas no momento do nascimento a gente se esquece dessa essência. Tá? A gente não perde a essência, a gente só se esquece dela. E aí, no processo da minha criação, no processo do meu desenvolvimento, eu vou ter meus pais ou as pessoas que são responsáveis pela minha educação, a gente vai criando um processo de defesa que a gente chama de personalidade, né? Então a gente vai identificando o que, que esses pais valorizam, como é que funciona essa família, o que eu tenho que, quais são os comportamentos que eu tenho que ter para não sofrer, que tipo de sentimentos que eu posso colocar aqui ou não, quais são os pensamentos que eu preciso ter também para não sofrer. E a gente vai criando uma personalidade, uma máscara, algo como se fosse uma armadura, uma couraça para nos defender desse mundo, né? Então, eu vou buscar o prazer, mas nesse mundo, mas eu vou precisar me defender de alguns sofrimentos, porque o processo de criação de qualquer pessoa envolve sofrimentos, né? E esse processo dessa personalidade é como se fosse o oposto da minha essência. O que o Enneagrama fala disso, né? O Enneagrama fala que nós temos existem 9 tipos de personalidade, cada um com suas características, cada um com seus mecanismos de defesa, cada um com seus pensamentos e sentimentos que são mais fortes, que são mais dominantes. Mas quando eu crio a personalidade, ela é o oposto da minha essência, né? E aí o autoconhecimento vem para isso. Então, num primeiro momento, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender como funciona essa personalidade. Quais são as características que ela tem, como é o modo como ela me defende, né? Como eu utilizo esses processos para me defender. Porque, segundo o Enneagrama, nós temos pensamentos que são fixações mentais, nós temos emoções que são meio viciadas, que eu acabo sentindo mais do que as outras. A gente tem acesso a todas as emoções e todos os pensamentos, mas o Enneagrama fala que tem algumas coisas que são meio fixadas em nós, né? E a gente acaba tendo um comportamento repetitivo, um comportamento meio de máquina, meio automático. Sempre quando a gente se depara com alguma situação, nós temos uma tendência a sempre reagir da mesma maneira, né? A gente sempre repete os mesmos erros, sempre repete as mesmas soluções, né? E isso é uma coisa que já é dada, já é automática. E muitas dessas respostas às vezes nos fazem mal, nos fazem sofrer, né? Então, se a gente fosse pensar como começa, primeiro eu preciso olhar para essa personalidade, entender todas as características dela, para depois, num segundo momento, perceber quando ela entra em ação. Quando esses pensamentos vêm, quando essas emoções vêm, esses mecanismos de defesa aparecem, para depois que eu tiver isso muito claro, eu começar um processo de mudança, né? Então, para cada um dos 9 tipos, existirá um processo diferente, existirá um pensamento diferente, e é isso que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Então,
essa busca que a gente faz, que é uma busca de evolução, é o que todas as grandes tradições espirituais vão falar. O que o cristianismo vai chamar de salvação, o que o budismo vai chamar de iluminação, e até lá no Islã você tem esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento para se tornar algo melhor, se conectar com algo que é mais sagrado. Todas as tradições estão falando a mesma coisa. E aí, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre dentro desse plano aqui, a gente precisa aprender. A gente vem aqui para se desenvolver e para tentar nos conectar com a nossa essência, lembrar da nossa essência. E à medida que a gente vai fazendo isso, o objetivo é que nós ajudemos outras pessoas nesse mesmo processo, né? Então, não estou aqui só para me desenvolver. Claro, o meu trabalho é o principal, mas a partir do momento que eu começo a me desenvolver, eu também preciso trazer isso para outras pessoas, para que elas também se desenvolvam, tá? Então, de uma forma resumida, é um pouco do que é o trabalho de autoconhecimento, né? Identificar, observar quando acontece, para depois começar a mudar, né? E o Enneagrama é uma ferramenta que vai nos ajudar de uma maneira muito forte e precisa nessa jornada aí, beleza? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado aí, tá? Grande abraço.